Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre a origem do ser humano. Nós vamos falar um pouquinho sobre como o homem evoluiu, quais foram suas origens e quais são as teorias que falam a respeito dessa origem do homem. Para a gente entender um pouco sobre a origem do homem, é necessário que a gente volte lá para a pré-história, que é um período da história que teve início com o surgimento do homem, há mais ou menos 7 milhões de anos, e terminou com a invenção da escrita, mais ou menos por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Então, esse período que vem do surgimento do homem até o aparecimento da escrita chama-se pré-história, porque é a parte da história onde não havia nada escrito. Então, tudo é estudado baseado em teorias. Então, o homem ele evolui, né, a partir da pré-história, né, iniciando o que nós chamamos de pré-história. A fase da história do homem, como eu falei para vocês, existem duas teorias, né, que mostram como o homem surgiu na Terra. Aqui a gente pode ver na verdade, duas imagens que remontam à história verídica e à história falsa, né? Essa primeira imagem aqui tem a figura dos dinossauros, como vocês podem ver aí. Ele está remontando o período da história antes do surgimento do homem, antes do aparecimento do homem na Terra. E só veio, segundo a história, o homem começou a evoluir, começou a surgir a partir da extinção desses dinossauros. Nessa outra imagem remonta uma história falsa porque já mostra o ser pré-histórico como dominando ou domesticando os animais. E a gente sabe que passou-se longos tempos até ocorrer de fato a domesticação dos animais. Então nós temos aí duas imagens, uma que remonta à história verídica, né, que o homem aparece a partir da extinção dos dinossauros, e outra parte da história errônea, que mostra a domesticação dos homens já no início da pré-história. Então, como vocês podem ver, vai existir muitas discussões e dúvidas, né, envolvendo esse período da história, já que a pré-história foi um período onde não havia nada escrito, né, nós só temos indícios, né, nós temos algumas fontes que falam sobre, de fato, como o homem evoluiu. Então, há poucas informações, né, nesse período. E a gente sabe que dentro desse contexto a gente nunca pode chegar a um pensamento único, né? A um pensamento dizer na verdade o surgimento do homem ocorreu a partir de tal período. A gente não pode falar basicamente porque não se tem prova suficiente, não se tem informação suficiente para comprovar isso. É por isso que existem inúmeras e inúmeras teorias sobre a origem do homem, mas nunca se tem de fato informação precisa. A gente sabe, basicamente, de acordo com a história, que a África ele foi o berço da humanidade, né? É tanto que surgiram as primeiras ossadas, né? Na África. Até o momento, a gente só tem somente esses indícios, né? Que o homem nasceu na África, não que se originou, na verdade, na África. E não basicamente ou necessariamente que isso tenha ocorrido, mas indícios comprova que foi na África, justamente porque as ossadas mais antigas apareceu lá. E por isso que a África ela é considerada como o berço da humanidade, né? Onde se teve origem tudo. Existem, na verdade, duas teorias que vai falar a respeito da origem do homem. Nós temos a teoria criacionista, como vocês podem ver, que é uma teoria da Bíblia, né? Que consta na Bíblia como o homem surgiu, e a evolucionista, que é a teoria de Charles Darwin. Como eu falei para vocês, são teorias. Nós não temos de fato uma resposta pronta e acabada, mas sim inúmeras teorias que falam a respeito da origem do homem, já que o homem surgiu em um momento que não se tinha nada escrito, não se tem nada fotografado, não tem nenhuma existência dessa verdadeira evolução. Aqui nós vamos começar com a teoria criacionista, como eu falei, que é a teoria da Bíblia, que diz assim, ó, de acordo com esta teoria, o homem foi criado por Deus e nasceu pronto. Essa teoria é encontrada na Bíblia, a teoria de Adão e Eva, que Adão e Eva surgiu primeiro Adão, depois Eva apareceu a partir da costela de Adão, né? Então é uma teoria criada
pela a lógica religiosa, mas que também não é comprovada, não se tem indícios que realmente isso aconteceu. São apenas teorias, como eu falei para vocês. A evolucionista que mostra a questão que o homem se originou de um ancestral comum. E é aí onde vem o erro de muitos historiadores, muitos pesquisadores, quando diz que o homem evoluiu do macaco. Na verdade, Charles Darwin, ele nunca falou, né, que o homem vem do macaco, e sim que há uma ancestralidade. O macaco é um ancestral do homem, é como se era uma árvore, nessa árvore nasce dois galhos. O homem seria um galho, né? O macaco estaria no outro ramo. E aí o homem evolui em um galho, o macaco evolui em outro. É tanto que as vão comprovar isso por quê? Porque o homem ele se caracterizou pela forma racional, né? Pela maneira de se comportar no espaço. Já o animal, ele reage de acordo com com seu instinto, né? Ele aprendeu a se adaptar ao meio por meio de instintos, né? Onde, por exemplo, a coruja tem uma visão aguçada, já outros animais criou, por exemplo, penas para se proteger contra o frio, e o homem criou, adquiriu, herdou a característica da racionalidade. Então, é isso que difere o homem do animal. E é o que fala na teoria de Charles Darwin, que diz que o homem é um ancestral comum do macaco, e não que o homem evoluiu a partir do macaco. E ele diz mais assim, ó, de acordo com a teoria de Darwin, os seres humanos são primatas, porém, eles evoluíram de forma especial. Desenvolveu características que os diferenciaram dos outros primatas, que foi justamente essa que eu falei. O homem evoluiu na sua forma de pensamento. Já os animais, por meio da sua maneira de ver, né, da sua extinção, certo? Para entender a teoria de Darwin, a gente olha essa linha aqui e a gente percebe que o homem, como ele disse aí, evoluiu tanto o homem como o macaco são seres primatas, só que o homem evoluiu de uma forma e o macaco evoluiu de outra forma, cada um com sua adaptação ao meio ambiente. Esse processo, essas características de desenvolvimento típica do ser humano, ele chamou de hominização, ou seja, a capacidade do homem evoluir. Como vocês podem ver aí na imagem, nós temos desde o ser Australopithecus, que foi o primeiro ser que surgiu na Terra, o ser mais antigo da história, até o Homem sapiens, que somos nós na atualidade. Sapiens porque vem de saber, o homem com a capacidade de pensar. Aqui a gente pode ver a evolução do Australopithecus, que foi o primeiro ser que surgiu na Terra, entre mais ou menos 5 milhões de anos atrás, né, e que media 1,20 m, cercava, e pesava cerca de 30 quilos, é o que nós chamamos de macaco bípedes, ou seja, que ele começou a já evoluir a partir andando de forma ereta. Nós temos o Homo habilis, né, que surgiu aproximadamente 2,3 milhões de anos atrás, com cerca de 1,25 m e pesando 50 quilos. A principal característica do Homo habilis eles eram capazes de fabricar suas próprias ferramentas. Aqui nós temos o Erectus, né, viveu aproximadamente 1,8 milhões de anos atrás, media 1,75 m e pesava 70 quilos, né? Alguns estudiosos, inclusive, acreditam que eles aprendeu a dominar o fogo. É atribuída ao Homo erectus a capacidade de dominar o fogo, e foi quando ocorreu a própria evolução da história a partir do domínio do fogo, onde eles puderam cozir seus alimentos. A partir daí eles começaram a se tornar sedentário, que o homem a princípio ele era nômade, ele vivia de um lugar para outro, não tinha uma moradia fixa, vivia nas cavernas, e com o fogo, com o descobrimento e com a própria domínio do fogo, eles passaram a se tornar seres mais evoluídos e mais sedentários. E aqui nós temos a imagem do Homem sapiens, né, que corresponde aos seres humanos modernos. Eles se desenvolveram aproximadamente 200 mil anos atrás. Nós temos hoje o que nós chamamos de Homem sapiens sapiens, que é o homem que sabe, né?
que tem uma evolução bem maior do que os próprios seres humanos sapiens de 200 mil anos atrás. Na pré-história, a gente costuma dividir os períodos da pré-história, que comporta o nascimento do homem, né, o aparecimento do homem, em 3 grandes períodos. Nós temos o período paleolítico, nós temos o período neolítico e nós temos a idade dos metais. Quais são as principais características do período paleolítico? Primeiro, a gente tem que saber que o período paleolítico ele foi conhecido como idade da pedra lascada, ou seja, o homem, todas as ferramentas do homem era feita a partir de pedras, né? Lascava-se as pedras e transformava esse objeto em ferramenta, né? A maioria dos utensílios utilizavam de pedra, como eu falei, da qual tirava lasca para tornar uma borda cortante e ferramentas rudimentares. Nas características do homem paleolítico, nós temos, eles eram nômades, né? Viviam de um lugar para outro, geralmente em bandos. Eles viviam em abrigos naturais, como por exemplo as cavernas. Eles viviam da caça e da coleta, né? Não se tinha ainda a produção do alimento. Ocorreu também nesse período a descoberta do fogo e a gente pode examinar toda a história a partir das pinturas rupestres. Foi quando eles começaram a fazer pinturas nas pedras. Como a gente pode ver aí, algumas pinturas, né, rupestres feitas pelo homem no período paleolítico. Né? Nessa caverna aí, que localizada na França, ela é uma das cavernas mais importantes para o estudo desse período. O Neolítico, que é conhecido período do meio, ou Idade da Pedra Polida, foi o período em que o homem usava a pedra e polia para fazer uma determinada ferramenta. Por exemplo, polia ela para se tornar mais afiada. Por exemplo, fazia machados de pedra, fazia foices, enxadas e assim por diante. Temos como principal característica desse período o desenvolvimento da agricultura. No período neolítico, nós temos, como eu falei, a fixação da agricultura, nós temos a domesticação dos animais e surgiram as primeiras aldeias, né? Na Idade dos Metais foi o período onde se teve uma técnica mais desenvolvida do homem, né? Ele passou a fazer ferramentas a partir do metal, né? Desenvolvendo, por exemplo, a técnica de fundição. Nós temos como primeiro metal o cobre e mais tarde ele descobre a liga do cobre com o estânio, né, obtendo o bronze, né, que são os mais resistentes, as ferramentas mais resistentes. Eles puderam produzir instrumentos melhores, né, e com isso eles passaram a domesticar os animais de forma mais fácil, como a gente pode ver aí exemplo do mamute, né, que passou a ser também domesticado pelo homem. Nos períodos da pré-história, a gente pode ver essa evolução, né? Desde o Homo habilis até o Homo erectus, né? Onde o Homo habilis viveu 2,5 milhões de anos. Ele utilizavam-se a pedra como principal instrumento. E o erectus, né? Que também é do período paleolítico, quando ele passou a domesticar o fogo, dominar o fogo, né? A utilizar o fogo como produto para se produzir seus alimentos. Nós temos também aqui o homem neandertalense, né, de 230 milhões de anos, o homem sapiens, né, que já usava o arpão de ossos. Nós temos os vasos de cerâmica, que já é uma parte do período neolítico, e nós tem as estatuetas de cerâmica, que eles utilizavam, começaram a produzir vários utensílios para poder guardar os alimentos que eles produziam, porque eles já tinham domínio da agricultura, certo? Então, basicamente, pessoal, nesse período da pré-história, nós vamos ver que o homem ele vai evoluir consideravelmente até chegar ao período da Idade dos Metais, certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido, né, um pouquinho sobre a evolução do homem, que o homem viveu aproximadamente, nasceu a partir de aproximadamente 7 milhões de anos, né? Foi a origem do homem, nascido na África, e que eles foram evoluindo aos poucos até chegar à atualidade, que é o chamado Homem Sapiens Sapiens, tá certo? Qualquer dúvida, vocês vão ter todo esse material no livro didático. É só dar uma lidinha no livro e tirar as suas dúvidas, tá certo?
Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido o contexto da aula e façam a atividade. Beleza, pessoal? Até a próxima, gente.